Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Estamos caminhando aqui na nossa ordem cronológica, né, dos fatos dentro da palavra de Deus. E eu tenho certeza que esse livro que a gente vai começar hoje, terminar ele amanhã, vai ser aí um diferencial nesse ano para você, né? Se você nunca leu a Bíblia completa, eu creio que você já tem caminhado aí em alguns livros com a gente. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós estamos dentro dos livros, né, de Primeiro Reis, Segundo Reis, Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas, porque nós estamos no período da monarquia de Israel. Nós já lemos Jó, nós já lemos o livro de Cântico dos Cânticos, nós já lemos o livro de Salmos, praticamente todo, acho que se tem um ou dois salmos aí para ser lido é muito, então a gente já leu todo o livro de Salmos. Nós já lemos Provérbios, acabamos Provérbios praticamente aí, né? Foram só 2 capítulos. Então percebem que já foram aí 6 meses, né? Nós estamos no mês 6. Hoje já é dia 18 de junho, terça-feira. E nós estamos caminhando para metade desse ano e praticamente a metade, né, de toda a Bíblia aí, de todo o texto bíblico, e a gente vai caminhando. E hoje e amanhã, terça e quarta, a gente está dentro do livro de Eclesiastes. O que é esse livro, né? Esse livro é o livro escrito por Salomão também, assim como foi Provérbios, assim como foi toda a história de desenvolvimento da monarquia de Israel, assim como foi Cântico dos Cânticos. Salomão, no fim da sua vida, no fim do seu reinado praticamente, ele escreve então esse livro que nós vamos começar a ler hoje. Então nós vamos ler hoje a metade dele e amanhã a gente finaliza o restante do texto. E é um livro que, para a grande maioria, ele é até pouco lido, né? Quase não é lido, na verdade, um ou outro texto aqui de Eclesiastes que é citado em alguns momentos para a gente, mas o seu contexto, a forma como Salomão escreve isso no final da sua vida faz toda a diferença para a gente entender vários aspectos da vida humana, da nossa vida, né? Então, quando nós nos voltamos para um livro como esse de Eclesiastes, a gente vai parar para avaliar alguns conceitos, alguns pensamentos que a gente tem até aqui e que podem ser transformados por essa palavra. Então, assim como o Provérbios foi um livro de extrema sabedoria, deixada por Salomão para nós, para muitos exemplos para a nossa vida, Eclesiastes não é diferente. É justamente um olhar do futuro, né? Um olhar da nossa vida hoje, imaginando o futuro, de alguém que já viveu no futuro, né? Já viveu toda a sua vida, então está deixando um legado de reflexão para nós. Eu penso nisso, a gente lê o que Salomão pensou no final da sua vida, então poder pensar como ele pensou, poder avaliar a vida como ele avaliou, mesmo nós não tendo ainda chegado na terceira idade, né, ou na idade do final da nossa vida. Então, como é bom, né, a gente poder ter exemplo de alguém que refletiu na terceira idade e poder, então, a partir dessa reflexão, ponderar algumas coisas para a nossa vida. Então, a gente pode analisar e refletir algumas coisas para não incorrer, né, no erro que Salomão incorreu. Tá bom? Então, hoje nós vamos do capítulo 1 ao capítulo 6 de Eclesiastes. Então, a gente vai ler aí os 6 primeiros capítulos e amanhã a gente vai do 7 ao 12, finalizando aí o livro. É um livro pequenininho, né? Daria para ler até numa tacada só, mas para não ficar muito pesado, né, a leitura e a gente não aproveitar tanto, então foi separado aí 6 e 6 para a gente ter um pouquinho mais de tempo para refletir. Vamos lá então? Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 diz assim: As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então aqui Salomão é chamado de mestre, né? Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta.
O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então, capítulo 1, Salomão começa fazendo algumas perguntas, né, alguns questionamentos e algumas afirmações baseadas em suas reflexões, né, em seus pensamentos, em sua vida como um todo, né? E ele termina o capítulo 1, então, dizendo para nós o seguinte: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Nós podemos analisar esse texto do versículo 18, aqui o final do capítulo 1, de várias maneiras. Mas, em resumo, o que Salomão está dizendo é que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais percebemos o quão nós dependentes somos dele, o quanto miseráveis somos como pecadores e o quanto a humanidade corre para o inferno. Essa é uma análise minha nesse momento, tá? A gente tem inúmeras análises para fazer desse texto, mas é isso que eu percebo. Salomão percebe que quanto mais ele tentou ensinar, quanto mais ele tentou alertar, quanto mais ele tentou mostrar a sabedoria e a insensatez, mais ele percebe que o ser humano corre para o lado contrário. E é assim mesmo que a gente vê na humanidade, né? Parece que o insensato é que está certo e o sábio, né, aquele que busca conhecimento é que está errado. Então a gente tem sempre uma contramão andando aí, né? Uma galera andando na contramão dizendo que estão na mão certa. Então isso é muito triste. Capítulo 2. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, mas poucos dias da vida humana. Nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço.
Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio que tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol parece-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer que se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Gente, capítulo 2 de Eclesiastes é tão maravilhoso e tão intrigante, né? Porque Salomão vai falar sobre essa questão de deixar a herança para o outro. Durante toda a nossa vida, buscarmos a sabedoria, o conhecimento, a sensatez, construir um império com toda a nossa sabedoria, deixar muitas riquezas, muitas coisas boas para a próxima geração, mas quem me garante que o meu sucessor, que a pessoa que vai herdar aquilo que eu trabalhei com sabedoria, que eu trabalhei com tanto esforço, com tanto esmero, vai ter a mesma sabedoria que eu para continuar administrando isso? É isso que Salomão está dizendo. Ele diz assim, eu não sei se todo o meu esforço realmente valeu a pena. Porque a pessoa que vai me suceder pode não ser tão sábio quanto eu. Pode não buscar tanta sabedoria quanto eu. Pode não buscar tanta sensatez como eu. Pode não entender o real trabalho que eu tive para conquistar tudo isso. E essa pessoa vai pôr tudo a perder, com certeza. Isso é loucura, né? Salomão está dizendo. Mas se a gente for olhar com um olhar muito, muito racional para a vida, é isso. Mas ele coloca algo muito intrigante no final também desse capítulo 2. Ele diz assim, como que o homem vai saber, né? Versículo 24, olha só. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que também isso vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Então, na verdade, ele está dizendo que Deus, aparentemente, para nós, parece até injusto, porque Deus vai pegar os bens do ímpio, que juntou lá um monte de riquezas, e vai dar para o justo,
para aquele que muitas vezes não ajuntou riquezas, não trabalhou por aquilo, né? Mas Deus se agrada em dar boas coisas aos que o agradam, né? Aos que realmente o buscam. Então, às vezes, o insensato, o ímpio, ele realmente vai trabalhar, se esforçar demais, correr atrás do vento, e no final das contas ele vai deixar isso para outra pessoa que vai usufruir disso e que vai ser muito mais sábio do que aquele injusto que trabalhou tanto por aquilo. Gente, é fabuloso, mas é extremamente intrigante esse livro de Eclesiastes do fim da vida de Salomão. Ele vai refletir sobre muitas coisas. Capítulo 3. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade. E fiquei pensando, o justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Então, mais uma vez, né? Salomão está dizendo que há um tempo para todas as coisas, e esse é o texto talvez mais falado do livro de Eclesiastes, mas ele está dentro de um contexto, e a gente precisa olhar esse contexto e ver o que Salomão está dizendo. E ele diz que Deus pôs em nós o desejo pela eternidade. Esse versículo 11, ele é lindo demais. É muito maravilhoso, né? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, quando a gente se vê, né, como ser humano e faz perguntas para nós mesmos, às vezes a gente não responde porque o próprio Deus, ele não nos deixa compreender algumas coisas, até por uma questão de nós não sermos esses seres plenos que ele gostaria que nós fôssemos, né? Por causa do pecado, por causa da queda, nós perdemos essa conexão com a eternidade e só vamos tê-la novamente depois da volta de Jesus. Então, muitas coisas que a gente busca resposta, a gente realmente não vai achar. Capítulo 4. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol.
Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Capítulo 4, ele vai falar sobre essas questões, né, de ver tanta injustiça, de ver tantas situações acontecendo no mundo e perceber que tudo isso gira em torno do ser humano que é arrogante, que é prepotente, que é insatisfeito, que é orgulhoso, percebe? Ele vai falar que tudo tem a ver com o absurdo das pessoas se matarem em prol de si mesmas, né? E isso tudo é correr atrás do vento, porque todos nós vamos perecer, morrer, e o que nós vamos fazer com tudo aquilo que nós conquistamos? Nada. Quem ficar é que vai usufruir, né? Então, gente, é reflexivo demais esse livro, faz a gente realmente repensar muitas coisas. Capítulo 5. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício, sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados os direitos e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os 2 há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno. Quem quer coma pouco, quer coma muito.
mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço, como o homem vem, assim vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Então, capítulo 5, ele vai falar sobre essa questão do temor devido a Deus, porque Deus é quem faz tudo. Ele vai falar algumas vezes, né? Tudo vem do Senhor, e ele termina falando sobre essa questão da satisfação em Deus, com tudo aquilo que Deus te dá, seja riquezas, seja domínio, seja posição, seja status. Precisamos dar a Deus a devida glória por tudo isso e desfrutar com as pessoas que estão ao nosso redor tudo isso, né? Tudo tem um propósito nas nossas mãos, seja qualquer riqueza que o Senhor coloque nas nossas mãos, tudo isso tem um grande propósito diante de Deus, e é entender esse propósito que faz toda a diferença. Capítulo 6, para a gente terminar. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e a outro os desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebeu um enterro digno tem melhor sorte que ele. Ele nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que o tal homem. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Então fica aí já uma pergunta para nós, né? Para o final dessa leitura de hoje. Então ele vai falando que ele entende que o mais importante é esse homem que está vivendo ali, seja em qualquer situação que ele esteja, ele saiba aproveitar a vida, porque depois que ele morrer, ele não sabe o que vai acontecer com tudo aquilo que ele construiu, com tudo aquilo que ele fez, com todo o esforço que ele teve. Olhar para o livro de Eclesiastes, gente, faz a gente entrar num misto de sensações muito grandes, de inércia, né, de não querer sair do lugar porque não vai adiantar nada. Para que adianta, né, eu lutar,
trabalhar muito, construir um império, ter riquezas e deixar alguém destruir depois que eu morrer? Ou que vai adiantar eu também não fazer nada e não desfrutar nada da vida e Deus, no final das contas, me dizer o que é que eu fiz com aquilo que Ele colocou nas minhas mãos? Então, Salomão faz a gente refletir realmente a vida, refletir os poucos dias de vida que Deus nos dá nessa terra. Por quê? Porque esse tempo da nossa vida nessa era, ele é muito pequeno. Como a palavra de Deus diz, Deus abreviou, né, 120 anos é a idade do homem nessa terra que Deus deu para nós. Porque ele acha que se passar disso a gente se perde ainda mais, né? Então Deus diz, não, até 120 tá bom. Então que a gente viva essa idade que Deus nos deu da melhor forma possível, né? Realmente compreendendo que as coisas dessa vida, elas são tão fúteis se não forem focadas ou se não forem centralizadas em Cristo, se não forem lançadas diante do Senhor, né? Então, assim, é muito forte, muito poderoso esse livro. É dificílimo de trazer um entendimento mais completo, mas eu sei que o Espírito Santo, ele é capaz de nos ministrar sobre essa verdade, né? Então, se você está lendo aqui comigo, que você possa realmente refletir sobre esse livro, que você possa refletir sobre esses textos que a gente leu, e que você possa, então, realmente tirar lições poderosas para a tua vida, para o teu dia a dia, e se precisar, volte quantas vezes for precisar, né, for necessário para esse texto de Eclesiastes, e pense sobre isso, para que a sua vida possa valer a pena diante do Senhor e diante dos homens, né, para que a gente não se arrependa de nada que a gente tenha feito debaixo do sol. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, ótima terça-feira, né? Amanhã, quarta-feira, a gente tá aqui para continuar e a gente já terminar o livro de Eclesiastes com os outros capítulos, que vai até o capítulo 12, né? Do 7 ao 12, a gente vai amanhã terminando aí o livro de Eclesiastes, tá bom? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta para continuar.